Glória a Deus, irmãos. Hoje o tema da nossa mensagem é: o que querem que eu lhes faça? E essa é uma pergunta célebre, né, que está lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 32, quando Jesus, ele voltando, né, saindo da cidade de Jericó, ele se encontra com dois cegos. E ali os cegos começam a se apertar no meio da multidão e começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali a multidão apertando. E aí então Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Nessa simples pergunta, tem muita coisa implícita dentro dessa pergunta, né? E muitas dessas implicações que tem dentro dessa pergunta, que é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã, nós conhecemos muito do caráter do próprio Deus. A gente conhece muito através da pergunta, muito do caráter de Deus. Então, por exemplo, quando ele pergunta, né, Jesus, o que vocês querem que eu lhes faça? Aqui, só por essa pergunta, a gente começa a compreender que quem está fazendo essa pergunta é um pai extremamente zeloso, generoso, piedoso e poderoso. Porque quando Jesus fala: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo, em outras palavras, que eu tenho tudo nas minhas mãos. O que você quer, filho? Eu posso te dar tudo. Não existe nada que seja difícil ou limitado para mim. Em outras palavras, Deus está querendo dizer: eu sou poderoso, eu tenho tudo nas minhas mãos. O que queres que eu te faça? Também nós podemos enxergar um pai, Jesus, na forma Jesus veio a essa terra na forma de ser humano, mas ele era o próprio Deus. E nós vemos também implícito nessa pergunta um pai extremamente amoroso, querendo de fato conhecer o que nós queremos. Ou seja, Deus se preocupa conosco. Por isso ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Queridos, Deus nunca vai nos abandonar, seja qual for a circunstância. Ele sempre vai perguntar para nós. Ele está perguntando nessa manhã: filho meu, filha minha, o que queres que eu te faça? Porque eu amo a tua vida, eu estou aqui, fale comigo. Um outro aspecto que nós vemos aí nessa pergunta, o que queres que eu te faça? A gente percebe que implicitamente o Senhor chama a cada um dos seus filhos a um relacionamento de intimidade e comunhão. Porque ele sabia que aquele homem era cego, aqueles dois homens eram cegos. E ele está dizendo: olha, vem dialogar comigo, abre seu coração, fale das suas questões, dos seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas dificuldades. O que queres que eu te faça? Ou seja, fale comigo, vem aqui, eu sou teu amigo. Em outras palavras, nós percebemos um Deus apaixonado por nós, querendo se relacionar com cada um dos seus filhos. E por último, olha quanta coisa, né, que dá para extrair de uma simples perguntinha. Agora, por último, que também ela implicitamente também está aí nessa pergunta, e que é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, a gente não percebe, e é esse enfoque que nós vamos dar hoje na palavra. O que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não percebeu, passou despercebido que aqueles homens eram cegos? Tenho certeza que não. Se, por exemplo, fosse uma situação, vamos considerar que fosse uma pessoa com dor de barriga, uma pessoa ali com muita dor, e falasse: Jesus, eu preciso do Senhor. Talvez Jesus não fosse identificar que aquela necessidade, né, era uma dor de barriga. Mas a cegueira era algo visível, todos viam, todos sabiam, só de olhar, que a necessidade daqueles homens era de fato uma cegueira. E por que Jesus pergunta para ele: filho, o que queres que eu te faça? O Senhor está dizendo para nós, assim como estava dizendo para aqueles homens, que muitas das vezes, queridos, nós não conseguimos perceber a real necessidade das nossas vidas. Por isso ele precisa fazer a pergunta para um cego. E aí nós vamos ver mais adiante o porquê que muitas vezes nós temos necessidades, sim.
Mas vocês vão ver durante a pregação que eu vou fazer distinção entre duas necessidades. A necessidade real e a necessidade que nós achamos que é real. Aquela que parece ser necessária. Então são duas necessidades. E naquele momento, ao perguntar para o cego, o que queres que eu te faça? O Senhor estava mostrando para nós, para a humanidade, que muitas vezes o Senhor faz essa pergunta para que nós possamos identificar qual é a real necessidade. E aí aquele cego então, ele fala, Senhor, a minha necessidade é que eu preciso enxergar. E o Senhor então traz a cura e eles saem gratos a Deus. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ok. Em toda a palavra de Deus, nós percebemos um Deus, um Pai, extremamente preocupado em suprir as necessidades reais dos seus filhos. Isso, gente, desde a criação do mundo. O Senhor, ele tem essa característica, faz parte do caráter de Deus. Ele ir na necessidade do ser humano, a necessidade real, aquilo que de fato nós precisamos. Isso você encontra lá de Gênesis, do livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva num jardim, chamado Jardim do Éden. E naquele jardim tinha tudo. Tinha alimento, tinha provisão, tinha abrigo, seguro de chuva, de todas as coisas, porque era cheio de árvores. E tinha comunhão com Deus, enfim, todas as necessidades do ser humano estavam supridas naquele jardim chamado Jardim do Éden. E aí, diz a palavra do Senhor, que a serpente, que ela é muito astuta, ela veio e ela enganou a Eva, dizendo para Eva, olha Eva, pode comer do fruto dessa árvore, que não tem problema nenhum. E ali então Eva acabou caindo nesse engano, comeu daquele fruto e daí entrou o pecado no mundo. E, inclusive tem uma piada, eu não sei se vocês conhecem, a piada é meio sem graça, mas se vocês quiserem dar risada, só para poder, eu não ficar rindo aqui sozinha, mas existem as más línguas que contam que a Eva ela foi enganada da seguinte maneira. Disse que a serpente chegou para ela e falou, Eva, pode comer dessa fruta aí que não tem problema, você vai ser igual a Deus e tudo mais tal. E ela, não vou comer, porque eu sou obediente a Deus. E Deus falou para eu não comer, então eu não vou comer. Aí a serpente virou para Eva e falou assim, mas olha, deixa eu te contar um segredo. O fruto dessa árvore é tão bom, menina, mas é tão bom que ele emagrece. Pronto. Foi aí a nossa queda. Falou para Eva que emagrecer, acabou, zoou tudo. E foi daí que então entrou o pecado no mundo. Eva não pensou duas vezes e comeu. Se ela emagreceu ou não, não sei. Mas que houve o pecado, houve. Entrou daí. E aí, gente, com isso, nós começamos a perceber uma necessidade de Deus de ir realmente na questão do resgate, a necessidade da humanidade. Qual que era a necessidade real da humanidade nesse momento que entrou o pecado do mundo? Era sermos resgatados novamente, porque a única coisa que nos separa de Deus, amados, é o pecado. A Bíblia fala que todos pecaram. Não existe alguém bonzinho, santinho. Todos pecaram, todos. E nós fomos destituídos da glória de Deus, todos. Pensa na pessoa mais boa na face da terra. Aquela que não briga, que não xinga, aquela que só faz bem. Pois é, ela também é pecadora. Porque todos pecaram. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E aí então o Senhor, porque Ele nos ama, Ele falou, eu preciso fazer algo para resgatar, para ir de encontro com a necessidade real dos meus filhos, da humanidade. Porque a humanidade, queridos, foi envergonhada. Não só Deus principalmente, mas a criação de Deus foi envergonhada, foi humilhada. O diabo estava zombando, falou, eu enganei a Eva, tá vendo, olha lá, a criação de Deus. Então nós estávamos manchados pela vergonha, o peso da humilhação. E o Senhor então foi ao nosso resgate, foi na nossa necessidade real. E Ele enviou o seu Filho, Ele mesmo veio, Ele falou, não, eu mesmo vou resolver isso. Ele mesmo veio em forma humana, Ele se entregou por nós. E o seu sangue hoje nos lava de todos os pecados e de toda a condenação. E essa entrega de Jesus por nós, vocês sabem aonde que ela se deu? Aonde Jesus, no momento mais difícil de entrega dele, aonde aconteceu? Num jardim chamado Getsemane.
No primeiro jardim, que era o jardim do Éden, houve o pecado, a vergonha, a destruição da humanidade. Mas num jardim chamado Getsemane, e o significado de Getsemane é prensa de azeite. Getsemane ficava numa região chamada Monte das Oliveiras. Era um lugar onde tinha plantações de azeitona. E o Getsemane era o lugar onde a azeitona era espremida e dali então saía o azeite. Não é à toa, não foi por acaso e nem por coincidência que Jesus escolheu Getsemane um pouco antes da crucificação para se humilhar, orar e falar: Deus, me ajuda, porque estou prestes a ser prensado, a ser esmagado, assim como o azeitona é, estou prestes a morrer, estou prestes a ser prensado. E ali naquele momento, Jesus, naquela agonia de alma e de espírito, ele chorou lágrimas de sangue. Ou seja, ele foi moído, ele foi prensado. Então nós começamos a ver um Deus cuidadoso. No primeiro jardim, chamado Jardim do Éden, houve a condenação, o pecado, a vergonha, o peso espiritual, a morte espiritual. Mas no segundo jardim, chamado Getsemane, esse segundo jardim trouxe vida, trouxe abundância, trouxe esperança, trouxe resgate à humanidade. Então nós vemos sempre um pai preocupado em resgatar e ir de encontro com as necessidades reais do seu povo. Amém? Uma vez dito isso, essa característica de Deus, de sempre ir de encontro com as nossas necessidades reais, aí nós vamos começar a discorrer alguns textos, né? E começando em João capítulo 4, no versículo 14, nós vamos ver uma passagem, aquela passagem da mulher samaritana, aonde ela vai buscar uma água, ela vai até um poço, isso é a hora sexta do dia, ou seja, é importante eu dar esse detalhe para vocês, de que era de tarde, era bem de tarde, e essa mulher foi buscar água. E naquele momento que ela foi buscar água, ela se encontrou com Jesus. E Jesus estava indo de cidade para cidade, Jesus estava cansado, parou para descansar, e ali começa um diálogo entre ele e a mulher. E aí, no versículo 14, Jesus vai falando para ela o seguinte: olha, samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Até aqui por enquanto. Olha que interessante, Jesus estava falando para ela: olha, eu tenho uma água, uma fonte de água, que ela é inesgotável. E quem beber dessa água, que ele estava falando dele mesmo, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E a mulher, ela fica muito empolgada. Ela falou: Senhor, eu quero dessa água para que eu não tenha sede e para que eu não precise voltar aqui nesse poço para pegar água. Em outras palavras, Jesus estava perguntando para ela: o que queres que eu te faça, mulher? E ela falou: Senhor, o que eu quero, a minha necessidade nesse momento é: eu quero dessa água para eu não ter mais sede, e eu também não quero vir mais nesse poço buscar água. Gente, imagina a temperatura da água que aquela mulher buscava naquela hora da tarde. Devia ser praticamente uma água de radiador, não é verdade? Com um sol esturricante, né? Aquela água quente. A mulher não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada naquela época. Então imagina ela ter que andar tudo aquilo debaixo de sol, pegar uma água escaldante, levar para casa, levar para os seus filhos e ter que tomar aquela água. Então era muito complicado. Jesus, eu estou desesperado, porque essa água aqui é uma água de praticamente de um radiador. A minha necessidade é: eu preciso de uma água fresquinha e eu não quero voltar mais aqui nesse poço. Não quero voltar mais, o senhor pode me dar dessa água? Olha que interessante, essa era a necessidade dela, aos olhos dela. Olha o que Jesus responde. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Aí ela respondeu: Senhor, eu não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
parece que Jesus não entendeu a pergunta dela, num primeiro momento. Porque ela falou: Senhor, eu não quero mais beber essa água quente. Eu não quero ter que vir mais nesse poço buscar água. E Jesus fala: ah é? Chama teu marido. Vocês entendem aqui? Ela estava dizendo para Jesus a necessidade que ela achava que era necessário. E Jesus estava indo mais fundo e mostrando para ela que na verdade, aquela não era a sua real necessidade. Por que que ela estava pegando água naquele momento, naquela hora do dia? Sendo que a maioria não, todo mundo naquela época buscava água no período da manhã. Era a coisa mais óbvia, porque a água é fresca. Por que que aquela mulher buscava água no período da tarde? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Vergonha? Porque ela tinha 5 maridos. E o que estava com ela nem marido era. Ou seja, ela era uma mulher, aos olhos da sociedade, extremamente pecadora, extremamente nojenta aos olhos da sociedade. Então, se ela fosse de manhã, como a maioria das pessoas, as pessoas iam enxergar a condição dela, iam tirar sarro, ia ficar de fofoquinha, ia fazer aqueles olhares, e ela ia se sentir envergonhada e constrangida. Por isso que ela não ia de manhã. Ela ia na parte da tarde. E quando ela vira para Jesus, fala: Jesus, o que eu quero é que o Senhor me faça eu não ter que vir mais nesse poço. E Jesus fala para ela: não é essa a tua necessidade. A tua necessidade, que talvez você nem percebeu ainda, é, na verdade, resolver esse problema. E aqui está a real necessidade. Chama teu marido, vamos resolver essa questão, vamos lá, vamos resolver esse problema, porque existe uma condição de pecado. Vamos resolver, porque na verdade o problema está ali. Então nós vemos, queridos, que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa para Deus. E esse é o motivo pelo qual muitas das nossas orações talvez não estejam sendo tão eficazes e respondidas do jeito que a gente gostaria. Porque enquanto a gente está pedindo: Senhor, eu não quero mais vir aqui buscar água, o Senhor está falando: vai, chama teu marido. Tipo, vem cá, vamos resolver essa questão de pecado aí no teu coração. E a gente fala: não, Senhor, eu não estou entendendo não, eu quero água fresquinha, eu quero que eu não precise mais vir ao poço. Em outra passagem, lá no livro de, não me recordo onde que está, que conta a passagem do leproso, não me recordo, eu sei que é um dos evangelhos. É muito interessante porque os leprosos naquela época, eles eram pessoas totalmente excluídas da sociedade. Eles tinham que se recluir da família. Eles tinham um local chamado, acho que era tipo uma espécie de um leprosário. E eles ficavam ali, passavam a vida inteira ali, longe da família, do convívio de amizades, de relacionamentos. E aí diz as Escrituras que Jesus chegou perto de um leproso e tocou o leproso. Olha, vocês sabiam que Jesus infringiu a lei naquele momento? Era um infrator da lei. Porque existia uma lei naquela época, pasmem, que a gente não podia chegar perto de um leproso. E Jesus infringiu a lei por amor. Ele chegou diante daquele homem e o tocou. E sabe o que é mais interessante? O interessante é que bastava uma ordem. Bastava Jesus de longe falar: seja curado, e ele seria curado. Por que que Jesus fez questão de ir lá e tocar no leproso? Coisa que ninguém fazia, infringiu a lei. Por que que ele fez questão de tocar? Porque ele queria mostrar que a necessidade real daquele homem não era só a lepra. Ele era rejeitado no seu coração. Ele tinha dores profundas no seu coração e na sua alma. A rejeição lhe trazia dor. Então Jesus, ele entrou exatamente na necessidade real daquele homem. Trouxe cura da lepra, mas trouxe cura da alma. Dizendo: olha, ninguém quer te tocar. Todo mundo foge de você, mas eu te vejo. Eu quero tocar. Não importa a condição que você esteja, eu quero te tocar. E é o que Jesus diz para nós, queridos. Não importa qual é a nossa condição, Ele quer nos tocar, Ele quer entrar na necessidade real. E sabe o que é mais lindo? O que é mais lindo de Deus é que muitas vezes nós mesmos não queremos entrar na necessidade real do nosso coração porque nós temos medo.
Nós temos medo do que vamos encontrar lá dentro. Nós temos receio, nós temos vergonha, nós temos medo. E quando Jesus nos chama a olhar para as nossas reais necessidades, é um caminho, é uma viagem, digamos assim. Só que nessa viagem, Ele não manda a gente ir sozinho. Ele vai com a gente. Assim como Ele tocou aquele leproso, Ele falou: filho, filha, eu quero ser participante dessa viagem. Eu quero ir com você, encontrar as necessidades mais profundas da tua vida, da tua existência. Não importa o que a gente vai encontrar nessa viagem. Num caminho pode ser pedregoso, pode ser um caminho sujo, nojento. Eu estou com você e eu te toco onde ninguém quer tocar. Nem você quer se tocar, mas Jesus quer te tocar. Queridos, enquanto nós não compreendermos que existe uma necessidade real dentro de nós, clamando dentro de nós, e que muitas vezes passa despercebido, nós vamos viver sempre na superficialidade, fazendo as nossas orações como aquela mulher: Senhor, faz com que eu não precise vir buscar água, eu quero uma água friazinha. E Jesus falou: olha, eu tenho algo mais profundo para te falar, eu tenho algo mais sério para te falar. Porque um poço vai ter outro, água você arruma outra. Agora o que está lá no teu coração, no teu íntimo, isso daí é só eu que posso resolver. É isso que o Senhor estava dizendo para ela e para nós. E aí então nós vemos que o Senhor Jesus, por nos amar, por ter essa característica de ir de encontro com as nossas necessidades reais, o Senhor vai usando as circunstâncias ao nosso redor, da nossa vida, para que Ele possa então trabalhar nas nossas necessidades. E muitas vezes, amados, muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos, oramos pelos maridos, pelas esposas, oramos pelos negócios, oramos pela saúde, pela empresa, oramos por muitas coisas. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com essas com as circunstâncias, muitas vezes elas nos trazem uma certa decepção, uma certa tristeza, uma certa lamentação, digamos assim. A gente se decepciona, fica triste. E a nossa tendência é justamente a gente orar e pedir: Deus, remove essas circunstâncias. Senhor, tira, muda meu marido, muda minha esposa, muda minha empresa. Senhor, meu filho, eu lamento a condição que meu filho está hoje. Senhor, muda, transforma. Aí quando não dá certo, a gente repreende. A gente repreende o diabo. É o diabo. Tudo é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. E aí quando não resolve, aí a gente põe a culpa na igreja. É o grupo de intercessão. Cadê a Sara? É a Sara, a líder da intercessão. Porque a Sara não está ali orando do jeito que deve. Sempre sobra de alguma maneira para a intercessão. Mas não é só ela não, eu também faço parte da intercessão. Depois pode vir falar com a gente, que a gente tem problema não, né, Sara? Tamo junto. Mas geralmente acaba acontecendo isso. Por quê? Porque a gente não vê as situações mudando. E queridos, e aí é para a gente refletir, tá? Não estou dizendo que é, mas pode ser. Será que de repente a gente não está tendo alguma dificuldade de enxergar a situação do jeito que ela é? Eu sei que é difícil a gente reconhecer que a gente falhou como esposa, a gente reconhecer que falhamos como marido, como pais. É difícil, eu sei que é difícil, eu vivo isso também, tá? É difícil a gente reconhecer que talvez a gente negligenciou em algum momento com os nossos filhos e por isso eles se tornaram no que eles se tornaram. Às vezes é difícil a gente reconhecer que talvez a empresa, a gente não cuidou dela do jeito que a gente deveria cuidar. É difícil, eu sei que é. Mas se a gente fizer uma breve reflexão, será que a gente não vai encontrar algumas falhas em nós mesmos? Nossas escolhas, casamentos, tantas escolhas que fizemos às vezes sem um direcionamento de Deus, uma empresa que abrimos sem direcionamento de Deus. Será? E será que a nossa necessidade, se você se encontrou em alguma dessas situações, será que talvez uma necessidade mais real de oração seja a gente ir diante dos pés do Senhor, confessar o nosso pecado, o nosso erro diante dele, a nossa negligência diante dele, ao invés de culpar o diabo, e falar: Senhor, eu errei,
eu pequei. Eu deixei de fazer algo, eu deixei de, enfim, a culpa está em mim. A falha está em mim. E aí, Senhor, eu quero me arrepender, pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para o meu marido, para minha esposa, para os meus pais, para os meus filhos, pedir perdão para o meu pastor, para a líder da intercessão, que é uma bênção. Será que de repente eu não tenho que ir aos pés do Senhor e confessar o meu pecado e deixar que o Espírito, através da confissão do meu pecado, do meu arrependimento, ele me conduza a um caminho mais nobre e excelente do que simplesmente colocar culpa em todo mundo e eu não reconheço a minha falha? O que vocês acham? Para a gente se pensar. Agora, uma coisa eu estou certa, isso eu estou convicta no que eu vou dizer agora. Nós temos muita dificuldade. Nós, eu não estou falando só o aprisco, tá? Eu estou falando cristãos de uma forma geral e muito ampla. Nós temos muita dificuldade em reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, de confessarmos, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Nós temos muita, mas muita dificuldade. E queridos, não existe um caminho de santidade, não existe um caminho de reconciliação com Deus, de vida plena com Deus, se a gente não for pelo caminho do arrependimento e da confissão de pecados. Porque eu volto a dizer, todos pecamos, todos. Não existe ninguém bom o suficiente para dizer, eu não peco. Não existe. Eu acredito, eu vou falar o que eu acredito, tá? Aí não tem nada a ver, cada um vai ter a sua percepção. Eu vou falar a percepção da Vanessa. Eu acredito que um dos motivos da gente ter essa dificuldade extrema de confessar pecado e de se arrepender, eu acredito, gente, que nós temos, na verdade, nós ainda não estamos numa condição de ter nojo do pecado. Ele ainda não causa uma repulsa, um nojo. Eu acho que no fundo, a gente ainda olha para a gente e a gente ainda vê coisas boas em nós. Por isso que nós não temos a percepção de pecado. E quando a gente começa a olhar, queridos, a humanidade inteira foi concebida no pecado. Sem Jesus, nós somos miseráveis, nojentos, obstinados, orgulhosos, presunçosos. Somos arrogantes. Somos avarentos. Ai, pastora, sem Jesus, amém. Essa palavra não é para nós, amém? Porque nós temos Jesus. Com Jesus, nós somos lavados do pecado. Por isso que nós precisamos de Jesus e nos arrepender diariamente. Porque todos nós pecamos todos os dias. Nós lutamos contra o pecado. Nós queremos e almejamos ser melhores a cada dia como o nosso Cristo. E esse é o caminho certo, é o caminho sadio. Procurar ser igual a Cristo, melhorar a cada dia. Senhor, me ajuda, não quero pecar mais. Mas nós temos que ter consciência de que somos pecadores na nossa natureza. A nossa natureza humana, ela é pecadora. E se nós não enxergarmos isso, querido e minha querida, aí que eu vou dizer algo para você. Se você acha que não precisa confessar pecado, que não precisa se arrepender, então eu vou dizer uma coisa por amor à tua vida. Você é o primeiro que precisa se dobrar o joelho e pedir perdão urgentemente. Urgentemente. Porque todos nós pecamos. Então, quando nós tentamos, de alguma maneira, arrumar a nossa vida, ou arrumar, entenda que não é ir de encontro com a nossa necessidade real, mas é tentar dar uma ajeitada. Sabe o famoso jeitinho brasileiro? É esse aí. Quando nós tentamos dar um jeitinho brasileiro na nossa vida e tentar dar uma arrumadinha, sabe aquela limpezinha que você faz assim de qualquer jeito, só que embaixo, nos cantinhos, né, você vê toda a poeira lá, né? Aí quem chega na tua casa, né, na tua casa eu falo teu coração, chega lá, nossa, que limpinho, tá tudo cheiroso, mas aí quando olha lá embaixo, tá tudo concentrado ali a sujeirinha. E Jesus, ele vê
Ele quer limpar lá embaixo, onde os nossos olhos não veem, onde as pessoas não veem, mas os olhos do Senhor vê. E Ele quer limpar aquela sujeirinha que está ali, que está desagradável. E sabe, quando a gente não deixa Ele olhar, quando Ele fala, Jesus, está muito sujo ali. Olha, eu recomendo o Senhor. É uma necessidade do Senhor não olhar, porque ali tá, o negócio está feio, está uma bagunça a minha casa. E a gente tenta dar uma mascarada na nossa vida, a gente tenta dar uma arrumadinha, só para ficar com aquele ar mais ajeitado. Uma coisa muito interessante acontece na nossa vida. Sabe o que é? A gente perde o poder de transformar o exterior. A gente perde o sabor do sal. E Jesus diz que nós somos o sal que dá sabor a esse mundo. E o sal, ele só serve para isso mesmo, é para temperar. E se o sal não está conseguindo temperar, a própria palavra do Senhor diz que ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Olha que forte isso, gente. A gente perde a capacidade de influência do nosso exterior, no nosso trabalho, nossas amizades, nossos relacionamentos, conjugal, relacionamento na empresa, relacionamento na igreja, relacionamento de tudo. Nós começamos a perder a graça do Senhor, essa unção do Senhor. Nós começamos a perdê-la, simplesmente porque nós demos uma mascarada na situação, uma arrumadinha na nossa vida. E Deus, queridos, Ele não quer transformar a gente em pessoas perfeitas. Longe disso. Parece que é isso que eu estou falando, né? Mas não é. Deus não quer que a gente seja perfeito. Ele só quer uma coisa de nós: que a gente tenha consciência do amor divino e que a gente consiga amar o próximo mais profundamente do que o que a gente ama até aqui. É isso que Deus quer, uma consciência do amor dele sobre nós. E porque Ele quer fazer isso. Ele quer vir de encontro com a necessidade real dos nossos corações. E muitas vezes é a gente que o impede de ir até as necessidades reais da nossa vida. Então Ele quer, Ele deseja isso. Amém? Gente, vocês estão muito quietos. Estou ficando assustada. Ou Deus está fazendo um grande reboliço, ou vocês estão ficando muito tensos. Glória a Deus. Eu prefiro acreditar que o Senhor esteja trazendo reflexões ao coração de vocês. Pelo menos eu fico mais confortável em pensar assim. Se não for, depois vocês me procuram, eu peço perdão. Amém a vocês. Eu já dou o meu exemplo de pedir perdão, já desde já peço perdão para todos. Mas é a palavra que o Senhor trouxe primeiro para a minha vida, né? Porque se eu não viver isso aqui, quão hipócrita eu sou, né? De trazer uma coisa que nem eu mesmo estou sabendo praticar. Misericórdia, Jesus. Eu quero ser a primeira a praticar a palavra do Senhor. Agora, uma coisa é fato, né? E a gente precisa ter essa clareza de que realmente é uma viagem, né? Ao encontro das nossas reais necessidades. E ela não tem como acontecer sem oração. Então a gente vai ter que gastar mais tempo em oração, em buscar a Deus, na presença dEle. Deus, Jesus, olha para mim, qual é a necessidade mais real e mais profunda do meu coração, que talvez nem eu tenha percebido ainda. Mas o Senhor me mostra para mim, porque eu preciso orar de acordo com aquilo que está realmente me fazendo mal, aquilo que está me prejudicando. Eu preciso dessa real necessidade. Então me mostra. E sabe o que é lindo? Que as bênçãos de Deus, quando elas vêm permeadas por uma oração fervorosa, daquelas que a gente clama ao Senhor, busca ao Senhor, Deus me mostra a minha necessidade, Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu quero ter uma vida plena, um casamento pleno, eu quero que a minha empresa, Senhor, abençoe não só a minha família, mas que a minha empresa abençoe muitas pessoas, eu quero viver o melhor, a abundância do Senhor. E aí nós começamos a perceber que as bênçãos de Deus, quando elas vêm permeadas por essa unção de Deus, por essa graça de Deus, da gente ir, se ajoelhar, se arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados. Gente, as bênçãos, elas não são meia boca. Não que exista bênção meia boca, é que é bênção mesmo, é aquela bênção extraordinária. Por quê? Porque ela está alinhada à vontade de Deus nas orações. Então é a nossa oração alinhada com a vontade do Pai. E quando a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai, gente, é bênção mesmo, não tem como não ser bênção. A gente só precisa identificar as reais necessidades. Amém? Amém. Glória a Deus.
Tem um outro texto lá no livro de Atos. Olha que interessante esse texto também. No capítulo 16, versículos 25 e 26. Conta a história de Paulo e Silas, que eles estavam presos no cárcere, né? Tinham acabado de ser chicoteados, estavam presos. E ali, olha o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que interessante. Paulo e Silas estavam presos, ameaçados de morrer. E eles oraram. Mas eu pergunto para vocês, o que será que eles oraram naquele momento? O que vocês acham? Como que foi a oração deles? Eu vou fazer 2 encenações e vocês me digam como que vocês acham que eles oraram. Ai, Jesus, eu não acredito que eu estou preso. Ai, Senhor, o que eu fiz de errado? Ai, Senhor, envia um anjo agora para me livrar, Senhor. Eu estava fazendo a tua obra, Senhor. E assim que o Senhor faz comigo, eu estava lá pregando a palavra. E o Senhor me deixou ser preso, Senhor. Essa é a primeira. Vocês acham que foi assim a oração deles? Ou assim: Senhor, a ti seja a honra, a ti seja a glória. O Senhor é Deus, o Senhor é digno de receber o meu sacrifício, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor se sacrificou muito mais pela minha vida. Então o que eu fizer ainda é pouco para o Senhor. O Senhor merece toda adoração, toda a honra, toda a glória. E não importa o que eu viva aqui, o que importa é o que eu vou conquistar lá na eternidade. Porque aqui é leve e momentâneo, aqui é passageiro. Mas o que eu vou conquistar daqui um pouquinho é eterno e vale o preço, porque esse é o verdadeiro tesouro. O que eu vou conquistar lá na eternidade. Vale a pena pagar o preço por ser injustiçado, por ser ameaçado, por ser encarcerado para pregar o teu nome. Aliás, Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. É honroso, para mim é honroso sofrer pelo meu Salvador. Amém? Qual vocês acham que foi a oração daqueles homens? A segunda? Ou seja, o que eles oraram foi uma necessidade real da vida deles, que era naquele momento de dor, adorar e glorificar a Deus. E não uma necessidade aparente, porque a necessidade aparente, de fato, Senhor, me livra, afasta esse demônio, Senhor, quebra as cadeias, me livra desse lugar, Senhor. Essa seria a necessidade mais humana, a necessidade aparente. Mas a necessidade real era: Senhor, nesse momento de dor extrema, eu só preciso de uma coisa: a tua graça, porque a tua graça me basta, e ponto final. Sabe o que aconteceu quando eles fizeram essa oração, a oração certeira, a necessidade real? Vamos ver lá. Aliás, eu não coloquei o versículo, gente, me perdoe, mas o final da história eu conto para vocês. No final da história, um anjo do Senhor veio e quebrou, à meia-noite, eles estavam orando. Fala assim, ó lá, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, então olha o poder que é quando nós alinhamos a nossa oração à necessidade real da nossa vida. Um terremoto acontece, as cadeias, elas se quebram, as portas se rompem. Agora, por que elas não estão se rompendo? Por que as cadeias estão nos aprisionando? Porque talvez a nossa necessidade real de oração seja uma confissão de pecado, seja um reconhecimento da nossa falha. Falou: Senhor, eu errei, eu pequei mesmo, me ajuda, eu fiz uma má escolha. Olha, eu não quero colocar culpa na igreja, eu não quero colocar culpa na sociedade, no meu país, no meu presidente. Senhor, eu quero reconhecer a minha falha, e o Senhor me conduz por meio dessa situação, porque Deus quer restaurar. E mesmo que você tenha pecado, meu irmão, minha irmã, Jesus tocou o leproso. Você acha que Ele não vai tocar você e eu? Oxi, qual é a diferença de nós e do leproso? Me fala. A lepra às vezes não é exterior, às vezes a lepra é dentro. Lepra é lepra. Sim. Ele tocou,
Ele restaurou, Ele curou. Por que Ele não vai tocar o nosso coração? A questão é que muitas vezes a gente não quer que Ele toque. A gente não quer. Mas Ele quer. Ele quer. E para terminar, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês, quer dizer, é uma condição, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, glória a Deus, né? Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É uma promessa. Pedirão o que quiserem. Jesus não está falando, você pode pedir alguma coisinha, aí eu vou dar uma avaliada, eu vou dar uma sondada, ver se eu posso te dar. O que queres que eu te faça? O Senhor quer dar. Pedirão o que quiserem e será concedido. Uau! Então qual é a condição? Permanecer nele. Essa é a condição. É permanecer em Jesus. É deixar que Jesus, é pegar na mão de Jesus e fazer essa viagem. A viagem para, Senhor, qual é a minha necessidade hoje? E não aquela que eu acho que é. Eu estou pedindo, Deus me prospera, Deus cura meu marido, cura minha esposa, cura não sei o quê. E o Senhor está falando para a gente, vem cá. Tenho algo mais profundo a te falar antes da cura. Vamos lá, vamos tratar. Sabe aqueles maridos que você tem lá? Sabe aqueles pecadinhos de estimação? Sabe aqueles lá? Sempre tem, querido, sempre tem. E aí o Senhor quer que a gente... Sabe uma coisa que a gente acha, né? Nós achamos que ao se deparar com os nossos pecadinhos, a gente vai ser humilhado, envergonhado. E o Senhor diz, talvez os homens nos envergonhem, né? De fato, as pessoas podem até nos humilhar, mas Jesus não quer nos humilhar. Ele nunca vai nos envergonhar. Quando Jesus fala, humilhai-vos debaixo das mãos do Senhor, e Ele vos exaltará, Ele tem amor no coração, misericórdia, Ele tem compaixão. Então quando Ele vê a gente se humilhando diante dEle, Ele não vai dar risada, Ele não vai brincar com o nosso sentimento, porque nós somos filhos. Ele vai simplesmente nos exaltar. Talvez você esteja sendo humilhado por alguém, na sua família, ao seu redor. Talvez uma pessoa, não sei, talvez esteja te ferindo, uma circunstância esteja te ferindo, te humilhando, te ofendendo, te envergonhando. Pede perdão. Mas pastora, é a pessoa que está me ferindo, como que eu vou pedir perdão a ela? Sim. Você ficou ofendido? Sim, fiquei. Pede perdão a Deus por ter ficado ofendido. Se for possível conversar com a pessoa para resolver, melhor. Se não for possível, pede perdão. Senhor, me perdoe porque aquela pessoa, ela me fez mal. E eu fiquei ofendido com ela. Aquilo entrou no meu coração, virou uma raiz de amargura, eu fiquei chateado. Me perdoe, Senhor. Libera. Porque o Senhor nos perdoou também. Aliás, quantas vezes a gente deve pedir perdão mesmo? Vocês se lembram? Quanto? 70 vezes 7. Aí as pessoas vão lá fazer a conta, né? É 490. 491, meu irmão, tua batata está assando, porque já está nos 490. Não passa os 491. Jesus quis dizer isso de uma maneira muito figurativa. Ele quis dizer, perdoa. Tipo, vai perdoando. Por quê? Porque você também é pecador, eu também sou. A gente vai viver pecando. Não que a gente vive na prática do pecado, mas nós pecamos. Então, se nós pecamos e nós queremos ser perdoados, por que não
liberar perdão àqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, E às vezes eu estou falando isso, gente, às vezes a pessoa está aí do teu lado, a pessoa que você ofendeu ou que você foi ofendido pela pessoa. Se for o caso, tá aí uma boa oportunidade, já deixo a dica, né? Hashtag deixo a dica, já pede perdão hoje, não deixa, nem saia das portas sem pedir perdão. Não ponha o sol sobre a tua ira. Amém?